Estamos aqui para mais uma aula de elementos de máquina. Hoje nós continuaremos a parte de movimento circular. Hoje nós iremos só resolver exercícios, beleza? Vamos só resolver alguns exercícios e à medida que vocês tiverem dúvida, vocês vão falando, liguem o microfone e falem que a gente vai tirar as dúvidas, tá? Hoje é só mesmo resolver exercício para a gente fixar o conteúdo. Beleza? Alguns exercícios até que tem um pouco mais de mais a ver com a aplicação prática, né? Bom, primeira questão. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de tal modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro D igual a 0,50 metros. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. Qual é a velocidade do automóvel? Bom, a velocidade do automóvel, isso aí é assim, é óbvio, né? Nós temos que a velocidade do automóvel, ela é igual à velocidade periférica dos pneus, certo? Entendendo que não há deslizamento entre o pneu e o automóvel. Professor, em alguma situação, esta velocidade do automóvel ela pode ser diferente da velocidade dos pneus? Sim. Por exemplo, quando você arranca um carro, e aí você às vezes arranca forte demais, e aí o pneu ele acaba girando mais rápido do que o carro anda. Mas depois de alguns segundos isso já se normaliza. Então é só naquele momentinho em que você vai ter uma velocidade um pouco diferente. Outra situação é se o pneu estiver um pouco desalinhado. Mas assim, isso é uma situação muito mais complexa, tá? Se ele estiver desalinhado, ele vai girar um pouco mais, dependendo do que vai fazer de fato andar. Não, porque o diâmetro dele não é assim, é como se ele não fosse constante o tempo todo, né? Então, mas isso aí, assim, a diferença é muito irrisória, ela é bem desconsiderável. E outra situação é na freagem, né? Você está freando o carro, e aí você pisa no carro de vez, o carro trava a roda vai dar velocidade nula, e ainda vai haver um deslizamento do carro. Mas, assim, são situações atípicas. Normalmente, a velocidade do automóvel é igual à velocidade periférica dos pneus. Então, ele quer saber qual é a velocidade do automóvel. Bom, eu tenho uma frequência de 840 RPM. E aí eu tenho que ter uma atenção. A frequência que a gente está acostumado a ver, ela é em Hertz, certo? Em Hertz. E aqui tem RPM. Significa que isso aqui não é frequência. Isso aqui é uma rotação igual a 840 RP. Opa. RPM. Beleza? Então, assim, ele chamou de frequência, a gente chama de rotação. Então, tem que ficar atento com isso. Qual vai ser a frequência mesmo? A frequência é pegar esse 840 e dividir por 60, né? Isso vai dar 840 dividido por 60, dá 10, 13. Eu acho que é 13, né? 6 vezes 13, 84. Não, 14. Dá 14. 14 Hz. Então a frequência é 14 Hz. Então esse tipo de questão é uma questão que é uma questão de vestibular, tá? Então costuma ter essas diferenças de linguagem. Por quê? Porque a rotação ela não deixa de ser uma frequência.
E a frequência não deixa de ser uma rotação. Então, é, a frequência ela está muito a ver com ciclos, né? Com quantidade de ocorrências por um determinado tempo. Então, aplica-se também ao conceito nosso de rotação. Então, 14 Hz. Aí, para saber a velocidade angular, eu pego essa frequência e multiplico por 2π, né? Isso vai ser 14 vezes 2π, que é igual a 28π radiano por segundo. Lembrando que sempre que eu quero saber a velocidade periférica, eu tenho que achar a velocidade angular, porque ela ao ser multiplicada pelo raio, vai me retornar a velocidade periférica. Bom, o diâmetro é igual a 0,5 metros. Logo, o raio é igual a 0,25 metros, que é o diâmetro dividido por 2. Pronto. Para saber a velocidade periférica, é só pegar o W vezes o raio, que vai ser 28π vezes 0,25 metros, e isso vai dar 28,7π metros por segundo, que é aproximadamente, multiplicando isso por valor de π, 21, vai dar mais ou menos 22 metros por segundo. Essa é a velocidade periférica. Como a gente não fala, por mais que esse cara aqui é o sistema internacional, a gente não usa velocidade em metros por segundo, né? Então a velocidade do automóvel ela vai ser 22 metros por segundo vezes 3,6 quilômetros por hora dividido por metros por segundo. E isso vai dar 79,2 mais ou menos quilômetros por hora. Beleza? Então essa é a nossa velocidade. A velocidade que foi registrada pelo automóvel, né? O automóvel. Então assim, se a roda fosse maior com a mesma frequência, daria uma velocidade maior. Mas também necessitaria de um torque maior para girar essa roda. Então tudo isso tem essas influênciazinhas aí, né? Beleza? Alguma dúvida nessa questão, galera? Questão bem simples mesmo, bem tranquilo. Agora eu quero que vocês tentem fazer essa questão aqui aí com vocês. Daqui a pouco eu faço com vocês, mas eu quero primeiro que vocês tentem fazer essa questão. Beleza? Então, bem tranquilo para vocês fazerem isso. Vou pegar uma água, um café. Alô?
Ô, Patrick, Pode falar, Tutu. Fala aí, Tutu. sai daí, Kennedy. E aí, conseguiram? Ô, Patrick, Pode falar. esse 15 volts por segundo aí vai ser a frequência? Rotação por segundo é frequência. Aí eu achei que o N é 600 RPM. Sim, Rotações por minuto eu achei 600. mas ele nem pede, né? Ele pede só Não, no... não, nem vai precisar. Ele pede só angular, né? Ele pede o W, pede o período e pede a velocidade linear, que é a mesma coisa que periférica, né? O termo linear, ele significa periférico. Então, assim, bem simples. Isso aqui é só pegar a frequência e Vezes multiplicar 2π. por 2π. Porque rotação por segundo, 2π radiano é uma rotação, vai ficar radiano por segundo. Então, eu pego 15 vezes 2π, vai dar 30π Radiano por segundo. radianos por segundo. Tá? Período. Período é o inverso da frequência. Então, vai ser 1 dividido por 15 Hz, vai dar quanto? 0,0, sei lá, alguma coisa. 0,0666. 0,666 segundos, né? E o VP? VP você pega o W e multiplica pelo raio. O W vai ser 30π radiano por segundo vezes o raio. O raio é 8 centímetros, né? Então, vou botar aqui 8 centímetros. 0,08 metro. Eu posso deixar como 240 pi centímetros por segundo, que é igual, vou multiplicar por pi e dividir por mil não, por 100, né? Esse aqui vai ser 2,4 pi metros por segundo, que é aproximadamente 7,54. Beleza? Bem tranquilo essa questão. Volta ali rapidinho, Patrick, por favor. Anterior. Beleza, pode ir. Beleza? Essa aqui.
Cuidado, essa aí tem que ter o mesmo cuidado em relação aos termos trazidos pela questão. São questões tiradas de vestibulares, né? Até porque essas disciplinas entendem que é estado em física e ensino médio também. Então a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, ele deu um valor em RPM, né? E pediu a rotação do motor em radianos por segundo. Só que radianos por segundo para a gente é o quê? É o W, é o ômegazinho lá, né? Velocidade angular, né? Então, você determina a velocidade angular de rotação. Então, você vai achar essa velocidade angular de rotação do motor em radianos por segundo. Ô, Patrick, eu tenho que dividir 3.000 por 60, né? Exatamente. Se você dividir por 60, você vai achar o quê? A frequência. Frequência em hertz. E depois, para achar angular, você vai fazer o quê? A frequência vezes 2π. Exatamente. Basicamente essa questão. Eu tenho, muitas vezes, esquece o que o programa está falando em termos do que ele está chamando, olha só para o dado que foi formado. 3.000 RPM, se É igual. RPM, isso é uma rotação e a gente entende que o símbolo disso é o N. Eu sempre acho a frequência, por quê? Porque a frequência é a base dos cálculos. É a rotação dividido por 60, né? Esse dá 50. É isso, 50 Hz, né? 50 Hz. E agora, para achar a velocidade angular em radianos por segundo, é muito simples. Eu pego essa frequência e multiplico ela por 2, tá? Lembrando que esse 2π veio da onde? Que uma volta completa é 2π radianos. Então, eu vou ter 50 vezes 2π, que é igual a 100π radianos por segundo, ou mais ou menos 314, né? Isso. Radianos por segundo. Essa é bem tranquila. Eu só quero que vocês foquem em aprender a lógica, a teoria por trás, do que pensar simplesmente em fórmulas. Porque imagina só, olha como são traiçoeiras essas questões. Essas questões eu tirei de provas de vestibulares. Imagina só, se pega um aluno que decorou fórmula o tempo todo, e aí só decorou fórmula. N é igual a 2πt tal. E aí ele não aprende a teoria por trás e dá um mole por causa da unidade de medida, onde ele falou que era uma rotação, deu uma frequência em 300 RPM. A frequência, fórmula é tal. Aí às vezes o cara não se atenta. Então, assim, usar fórmulas é bom, mas você pode, quando você não tem acesso a elas, pode ser um complicador. Então, por isso é bom você entender a teoria por trás das fórmulas. Às vezes é difícil. Por exemplo, para eu fazer uma derivada do produto, fórmulazinha, U' V mais U'. Da onde vem essa fórmula? É difícil. É difícil entender a lógica por trás da fórmula do linha V mais U'.
entende? Só que a forma por trás dessas questões de engenharia de máquinas, a teoria por trás dessas formas é muito simples de entender. Então, vale a pena entender. Agora, entender a fórmula da regra da cadeia em cálculo, não vale a pena entender isso. Não vale a pena entender porque você precisa aprender. Mais fácil é só usar a fórmula. Aqui, como é fácil de entender, vale a pena entender. E é simples, né? Próximo, bem simples também. A serra circular tem 30 centímetros de diâmetro e a frequência máxima dela é 1.200 RPM. Determine a velocidade linear de um ponto na extremidade da serra. Linear é a mesma coisa que a periférica, né, Patrícia? Linear periférico, isso aí. Dá 6π, Patrick. 6π? Vamos ver. A frequência é igual à rotação dividido por 60, que vai ser 1.200 dividido por 60, que vai ser 20, né? Sim. Pega esse camarada e multiplico por 2π, né? 20 vezes 2π, radiano, vai ficar 40π radianos por segundo. Pego esse cara agora e multiplico pelo raio. 40 radianos por segundo vezes 0,15 metros é igual a 6π metros por segundo. Ou, meu Rodolfo, parabéns, 18,85. A preferência da resposta final é deixar em π ou tirar de π? É o seguinte, vou falar sobre isso agora. Boa pergunta. Uma velocidade periférica linear, o ideal dela é tirar de π, certo? Uma linear. Uma velocidade angular, eu acho super tranquilo deixar em π. Entendeu? Entendeu. Então, essa velocidade aqui, você pode deixar em π. Eu preciso, tanto é que eu nem faço a conta. Agora, a periférica, imagina, Rodolfo, você foi daqui para Barra do Iara, você colocou qual velocidade? Rapaz, eu andei a mais ou menos uns 30 km por hora. Não rola, né? Não rola. Concordo. Mas essa questão de velocidade angular, quando eu falo 40 pi radianos por segundo, o cara entende, o cara consegue entender na hora que é 20 voltas.
porque ele sabe cada volta 2π. Então, agora, se eu falar, por exemplo, 40 vezes π dá 40 vezes π. Dá 125 radianos por segundo. O cara não consegue olhar assim para esse dado e imaginar o quão rápido isso é, porque ele vai ter que fazer conta primeiro. Uma conta difícil, dividir por π, né? Dividir por π, assim, por 3,14, então é difícil. Então, a velocidade angular, ela é a única que você pode deixar com π. O restante não vale a pena, não. Ok. Beleza? Essa é um pouco diferente. Alguém tem alguma sugestão para fazer essa questão? Frequência, né? Que é o inverso do período, que ali é 4 segundos. Negativo. Não? Não. Ixi. A gravidade aí, ó. Não tem nada de gravidade também. Grita! Cara, os caras estão lá em física já. Vou até tomar uma cerveja depois dessa. Tem a cachaça dentro disso. Quando vocês têm tempo, eu vou desenhar uma árvorezinha aqui, ó. Eu calculo o período? Não. Dá pra você saber o período também, se quiser, mas não precisa não. Ô, Patrick, Isso aqui é a árvore, não é? através do 4 segundos, ela dá um quarto de volta, né? Então, 16 segundos Isso aí. no período. Divide 1 por 16, tem a frequência, multiplica por 2π. Pode ser também, mas olha aqui. Aqui tá a árvore, não tá? Certo? Certo. Quando ela cai, ela vai cair o quê? Ela vai fazer esse movimento aqui, não é? Sim. Qual é esse ângulo aqui? 90. 90. Esse ângulo aqui é 90 graus. Isso vale quantos pi radianos? Vale quantos radianos? Pi dividido por 2. Pi sobre 2 radianos. Você lembra que na primeira aula, a primeira teoria que a gente falou foi sobre a velocidade angular. Ela também pode ser determinada de qual forma? Pelo delta π, que é o ângulo, dividido por quem? Delta t. Qual é o ângulo aqui? Π sobre 2 radianos. E qual é o tempo? 4 segundos. Então, essa velocidade angular é quem? Π sobre 8 radianos por segundo. Ou, quem preferir, 0,125 π radianos por segundo. Viu que diferente? Bem diferente a questão. Ela foge de todo o conceito. É lógico, né, que daria certo também o jeito que o Rafael estava sugerindo, né? Se 1/4 da volta é 4 segundos,
Então, o período todo vai ser 16 segundos. Logo, a frequência vai ser quanto? 1 dividido por 16, né? E a velocidade angular é a frequência vezes 2π, que é igual a 1 dividido por 16 vezes 2π, que vai dar π sobre 8 radiano por segundo, beleza? Gritou. Lembrando que qual é a diferença dessa velocidade angular que nós achamos para as velocidades angulares que nós achamos nos exercícios anteriores? Ele deixa bem claro que ele quer uma velocidade angular média. Porque numa rotação de um motor, né, o motor, dependendo do motor, na rotação do motor, em outras rotações, a rotação de um pneu de um carro que está a velocidade constante, você tem um movimento circular constante, uniforme. Não é o caso da árvore. Obviamente que a árvore ela vai caindo lentamente e por conta da gravidade vai acelerando. Então, o tempo total ela foi de 4 segundos. Só que não foi constante. Então, a gente calculou uma velocidade angular média. Por exemplo, vamos calcular a velocidade média do Usain Bolt na prova. A gente sabe que ele fez 100 metros em 9,58 segundos, se eu não me engano. Vai dividir um pelo outro. Mas essa velocidade ela vai ser média. Obviamente que ele partiu do repouso, ele acelerou, depois ele manteve, foi acelerando até o final. Eu não sei como que é a performance de um atleta nesse tipo de corrida de 100 metros rasos, mas é uma velocidade média. Então, esse caso se compara muito a isso. É uma velocidade angular média, tá? Não implica que ele fez esse π sobre 8 radianos por segundo de maneira constante. Não foi. Começou mais lento e depois acelerou. Isso é óbvio, né? Então, beleza. Questão assim, um pouco diferente, porque ela não cobrou o que a gente estava vendo mais para o final, mas cobrou aquela primeira teoria da primeira página do livro, que é o conceito de velocidade angular, que é uma variação de uma angulação, variação de ângulo, por uma variação de tempo. Beleza? Ficou claro? Sim. Então, vamos para a próxima. Essa aqui é maneira. É a última? Não. Essa aqui é maneira. Devido ao movimento de rotação da Terra, qual é a velocidade escalar de uma pessoa sentada sobre a linha do Equador em relação ao centro da Terra? Considere que a Terra é uma esfera de raio de 6.300 km. E aí? Sugestões para fazer essa questão? Só a primeira parte, depois a gente faz a parte de Veracruz. Alguém tem alguma sugestão? E aí? Ô, Patrick, essa velocidade dessa pessoa na linha do Equador não seria a velocidade da rotação da Terra? Sim, seria a velocidade periférica na superfície da Terra. Então, mas aí é a mesma coisa, não é? 24 Mas horas. como que você... Isso aí, vai usar 24 horas. Você tem um período aqui, né? Qual é o período? Uma volta a cada 24 horas, né? Então o período é 24 horas.
seria de 24 horas, né? Mas aqui, essa questão é melhor a gente fazer de uma forma mais assim, usando física mesmo, do que elementos de máquina, né? Por quê? Você pode usar, nesse caso, a forma da velocidade média, que é delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T, né? Qual seria o comprimento da circunferência? Que seria uma volta. Seria 2π vezes R sobre ΔT, que seria o período, né? E aí você percebe o quê? Que isso aqui é a mesma forma que a gente estava usando. Entende? É a mesma coisa que a gente estava falando. Só que a gente fazia 2π, né? Vezes o ômega, que era ângulo por segundo. Não, o ômega não. 2π vezes F para achar o ômega e depois vezes R. Aqui, em vez de fazer 2π vezes F, a gente vai fazer 2π dividido por T. Porque F é igual a 1 sobre T, então dá o mesmo. Isso aqui é a mesma coisa. Você vê que as formas elas andam juntas, né? E aqui você consegue determinar. Vai ser 2π vezes 6.300 quilômetros dividido por 24 horas. Dá quanto isso aí? π. Como é a velocidade, já faz a conta, já multiplica por π. 1649,33 km por hora. 1.650 mais ou menos, né? Por aí. 1.600 aproximadamente 1.650 km por hora. Ou seja, se alguém na linha do Equador está a essa velocidade, a gente não sente por causa da nossa atmosfera, né? Mas estamos girando a essa velocidade. Nós não. Vamos fazer agora a letra B. E se essa pessoa estiver na cruz, qual a velocidade dela? E aí? É a mesma? É maior? É menor? Depende da lua, né? Ai. Galera, vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu sem ser professor máximo com essas coisas. Eu quero. Porque assim, tem uma diferençazinha, né? Por estarmos em Aracruz. Deixa eu. Eu já vi aqui outros mais fáceis. Eu tenho uma prova que eu apliquei. Eu usei isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi cálculo. Deixa eu ver se foi isso aqui. Não. Então, só pode ter sido essa aqui.
Essa aqui mesmo. Pena que não está mostrando o Brasil nessa imagem aqui, mas ela vai nos ajudar a entender como funciona isso. O que acontece? Você tem aqui o globo terrestre, certo? E ele está girando num sentido ao longo, em torno do eixo Y, concorda? Está girando em torno do eixo Y. Essa aqui é a linha do Equador. Essa aqui é a linha do Equador. Ela gira a 1.650 km por hora. Só que esse ponto gira a qual velocidade? Esse pontinho aqui, ó, no Ártico. Quem pode me falar qual a velocidade desse ponto? Zero. Linear. Escala zero. Por que é zero? Porque o raio é zero. Beleza? Pergunta é: qual é o raio da cidade de Aracruz? É lógico, gente, que desenhando essa terra cortada aqui, você tem um círculo, né? Aqui você tem a linha do Equador, aqui você tem o centro da Terra. E vamos supor que a cidade de Aracruz, eu estou cortando exatamente o mapa, estou cortando aonde passa a cidade de Aracruz. A cidade de Aracruz, ela está aqui assim, quando eu corto a terra. Aqui está a cidade de Aracruz. Então, aqui é o centro. O raio que eu vou ter que usar para cálculo é esse raio aqui, ó. Não esse raio da Terra aqui. Beleza? Como que eu acho esse raiozinho? Tem que pesquisar no Google, né? Raio de Aracruz. Não. Olha aqui. Se eu tiver esse ângulo θ, que é igual a esse ângulo aqui, né? Θ. Você concorda comigo que o raiozinho é igual a raiozão vezes cosseno de θ? Sim. Quem é θ? É uma coisa chamada latitude. Sabia disso? Não. Latitude e longitude, as coordenadas geográficas que nós usamos para navegar, né, nós usamos para nos localizar, são ângulos. São ângulos em relação ao centro da Terra. Então, Aracruz, ela está na latitude 19 graus, 49 minutos e 30 segundos sul. Ou seja, esse ângulo é para baixo e ele vale, θ vale 19 graus, 49 minutos e 13 segundos. Esse é o ângulo. Então, o que é coordenada geográfica? É justamente isso. As coordenadas, elas são um ângulo ao centro que o raio da Terra ele se desloca para baixo ou para cima é latitude. E se ele desloca para um lado e para o outro é a longitude. Né? A latitude, ela toma como referência a linha do Equador e a longitude toma como referência o meridiano de Greenwich. Então, latitude e longitude são ângulos, né? Calculando esse ângulo aqui, vai ficar, deixa eu ver aqui, são 49. Isso está 19, isso aqui é a mesma coisa que
19,80, só com uma conversãozinha disso aqui para decimal, tá? 820. Então, esse raio, ele vai dar 6.300 quilômetros vezes cosseno de 19,820 graus. Isso é igual. Deu 5.926,8 quilômetros por hora, beleza? Com isso, a velocidade ela vai ser esse valor, né? Vezes 2π dividido por 24. Deu 1.551. 1.551,6 quilômetros por hora. Beleza? Gostaram do conhecimentozinho sobre latitude e longitude? Gritou. Passei isso em uma atividade de cálculo. Eu dei as coordenadas de duas cidades e mandei os alunos acharem a distância entre os pontos usando cálculo. Aí tinha que pegar a coordenada polar, transformar em coordenada cartesiana e depois calcular a distância entre os pontos como se fosse um plano tridimensional. Só que essa distância não é a distância real, né? Porque é uma distância que passaria por dentro da Terra. A distância real teria que passar por fora. Geometria do globo terrestre é uma coisa muito interessante de se aprender. A gente entende por que as rotas são diferentes, as rotas no mapa, elas são diferentes do que na vida, de fato, na vida real, por conta dessa geometria. Bem interessante, mas prosseguindo. Um corpo em MCU consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos, em torno de uma circunferência de raio meio metro. De acordo com as informações, calcule a frequência, período e velocidade angular. Frequência, período e angular. Como que a gente faz? E aí? Como que a gente acha essa frequência? Frequência deu 8 Hz. Frequência deu 8, 480 voltas. Dividido por 120 segundos, dá quanto isso? Ah, não, trolei. 4 Hz, né? Caramba, trolei muito agora. Período. É igual a 1 dividido pela frequência, né? E velocidade angular? Ela vai ser o quê? Pega a frequência, multiplica por 2π. Isso vai dar quanto? 4 Hz vezes 2π radianos. Isso é igual a
8π radianos por segundo. Pergunta: e o raio, vamos usar para quê? Nada. Para nada. O raio eu só vou precisar se ele pedisse uma velocidade periférica. Não é o caso, não uso para nada. Então tem que ter atenção porque acontece muito isso, de dar dados que você não pode utilizar. E de todas essas questões de hoje, tirando até aquela de Ana Cruz, eu só aumentei a questão. Mas todas as questões de hoje foram tiradas de prova de concurso, alguma coisa, a maioria do vestibular. Então, assim, para a gente entender que eles sempre fazem isso mesmo. Para tentar enganar um pouco aqueles que só saem chutando tudo, né? Beleza? Então, bem tranquila. Como é velocidade angular, posso deixar em 8π radianos por segundo. Não preciso fazer a conta. Tá? Essa aí, bem simples também. Bem simples. As rodas da bicicleta possuem um raio de 0,5 e giram a uma velocidade angular de 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de 10 segundos? Estou querendo saber que bicicleta é essa que tem uma roda com raio de meio metro, né? A área 29 dá quanto? A área 29, dá 716 milímetros. Máximo, você vai ter E 0,368. 0,5 é um pouco exagerado. Quase 40 polegadas, quase 40. 39. Seria o aro dessa roda. Bora fazer. Bom, eu já tenho a velocidade angular e quero achar a periférica. Periférica angular vezes raio, que é 5 radianos por segundo vezes, que é igual a 2,5 metros por segundo. Bom, eu quero saber qual é a distância. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Por quê? Velocidade e distância sobre tempo. 2,5 metros por segundo vezes 10 segundos. Então, o cara vai andar em 10 segundos 25 metros. Muito fácil. Beleza? Estou tentando ser bem maçante mesmo para a gente fixar bem os conceitos, tá? Fixar bem os conceitos aí. Mas, tem esse aqui ainda. Saideira? Saideira, quase saideira. A gente fez bastante questão, deu para aprender bastante hoje. Vai fazer A chamada. distância média entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Qual é a velocidade média de translação da Terra em relação ao Sol? E aí, sugestões?
E aí? Como que a gente faz? Ele quer saber a velocidade periférica, não é? Que eu sei que vai ser angular vezes o raio, né? A velocidade angular, por sua vez, ela é quem? 2π vezes f vezes o raio. O f é quem? 2π vezes o raio dividido por t, porque o f é 1 sobre t. Beleza. O raio eu sei. E qual é esse período? Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em relação ao Sol? Vinte e quatro horas? Não, a Terra em relação... 5 vezes 24. Que? 365 dias vezes 24 horas. Exatamente. 365 dias e aproximadamente 6 horas. Por isso nós temos um ano bissexto a cada 4 anos. Isso vai dar 365 vezes 60 mais 6. Vezes 60 mais 6. Que deu 21.906 horas. Só a quesito de informação, galera, a duração dessa volta, ela é aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 48 segundos, tá? Não é 365 dias exatamente. E aí, o que eles fazem? Como se perde quase 6 horas por ano, em 4 anos você perderia um dia. Por isso que nós temos o ano bissexto a cada 4 anos para poder compensar essas 6 horas que ele perde. Beleza? Por isso nós temos o ano bissexto. Então vamos fazer agora essa questão. Se a velocidade periférica vai ser 2π vezes 150 vezes 10 a sexta. Pode falar. Você botou 365 vezes 60 ali. Ah, eu errei, então calma aí. Pagou de doido, pô. É vezes. É que o Rodolfo gosta tanto do número 24 que ele até corrigiu o meu erro aqui. É, ruim essa corrigir pra ganhar um ponto extra mesmo. Então aqui vai dar 8.766 horas. Então isso aqui vai ser 2π vezes 150 vezes 10 a sexta, é milhões, né? Dividido por 8.766 horas. Deu aproximadamente vamos fazer certinho aqui. Deu 107.515,15 quilômetros por hora. Olha a velocidade que a Terra ela gira, ela percorre, né, em relação ao Sol. 107.000 quilômetros por hora. Muito rápido, né? 107.000 quilômetros por hora.
Isso é muito mais rápido que o som, para você ter uma ideia, né? Não é tão rápido quanto a luz, lógico, mas é muito mais rápido que o som. É uma velocidade muito alta que a Terra anda. Ela percorre essa velocidade linear, né? E aí, se você analisar em relação a essa velocidade aqui, significa que nós podemos chegar a somar essas duas velocidades, né? Então, é lógico, não vai fazer muita diferença. Mas, assim, a gente pode chegar a uma velocidade de... Bota mais 1.500 aqui. 109, dependendo exatamente do horário, nós podemos chegar a uma velocidade de 109.000 km por hora em relação ao Sol. Né? Em relação ao Sol. Então, assim, você vê como que... E nós não percebemos nada disso quanto à atmosfera terrestre. Tá? Mas essa é a velocidade que a Terra está girando em relação ao Sol. E aí você imagina só quando tem uma colisão, né, de meteoros, essas coisas, em relação à Terra, né? Por exemplo, vamos supor que algo esteja vagando no espaço desordenadamente e para na órbita terrestre. O impacto seria essa velocidade aqui, ó. Se tivesse parado em relação ao Sol, né? Tem impacto gigantesco. Obviamente que por todas as forças gravitacionais que acontecem por conta da massa do Sol, da massa da Terra e da massa dos outros corpos, isso acaba não acontecendo. É uma perfeição muito grande. E aí você tem poucos casos dessas colisões por conta disso, porque todos estão envolvidos numa mesma órbita, tendo o Sol como uma estrela central do sistema solar, então acaba que a massa dele é muito maior, então tem essas questões. Mas é uma dada interessante, a velocidade que a gente percorre em relação ao Sol. Beleza, galera? Hoje é isso. Algumas questões, resolvemos bastante questões, tá? O que eu vou fazer agora mesmo, eu vou salvar isso já em PDF. Não vou postar no Impacto Virtual ainda porque eu estou montando a sala. Mas eu já vou salvar em PDF. E já vou mandar no WhatsApp de vocês agora mesmo. Se vocês quiserem, vocês já podem, sim, dar uma reolhada, olhar de novo essas questões, né? Vai olhando essas questões e aí a gente vai conversando, né? Se qualquer dúvida, você colocou dúvida em alguma questão, você manda mensagem no privado. Estou até 8h40 à disposição de vocês mesmo, tá? Para a gente poder tirar essas dúvidas. Eu vou mandar agora mesmo no WhatsApp, no Arthur, da Tainá, eles mandam para vocês no grupo e aí já vai ficar à disposição de vocês. Beleza? Se alguém não está no grupo, só pedir para mim também, no WhatsApp que eu mando. Eu vou salvar agora mesmo para vocês e eu vou mandar. Vocês têm 20 minutinhos aí, quem quiser pode dar reolhar as questões, ver certinho, tirar alguma dúvida. Eu vou mandar agora mesmo. Beleza, galera? Beleza. Então, vou estar encerrando a videoconferência e continuo à disposição de vocês até 8h40. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Eu vou mandar, na verdade, todos os slides das duas aulas anteriores e da aula de hoje em PDF para vocês, no celular aí. E aí, quem quiser já pode olhar e tirar alguma dúvida comigo. Show? Show. Fechou. Então, ótima noite a todos, bons estudos e qualquer coisa estou à disposição.